dia fica longo, longo, sabe? Que olha, ô vizinho, viu? Me deu trabalho. Apareceu aí que tá gravando? Beleza, tá ótimo. Boa noite, gente. Hoje é dia 23 de setembro de 2024. Mais uma live, né? E a gente vai continuar falando sobre o nosso PNE a partir da meta 9, certo? Para você que vai assistir a gravação amanhã, que muitas meninas não aparecem aqui na aula, gente, porque assistem a gravação pela manhã, porque tem gente que trabalha, tem gente que não pode assistir à noite, tá? Mas elas comentam comigo que assistem a gravação pela manhã. Então a gente vai aqui, ó, a gente tá vendo o PNE, né? Vou colocar aqui o slide 104 para não esquecer. Gosto de fazer as minhas anotações, o que eu vou fazer, passo a passo. O slide 104. Então, ó, só para a gente dar uma recapitulada, não, eu vou ler só a parte das metas rapidamente, ó, tá? Aqui, ó, só para a gente relembrar, tá? E depois, naquela revisão geral, a gente vai pegar pesado para a gente poder memorizar mesmo, né? Essas metas de alguma forma. Ó, aqui, a meta 1, vamos só relembrar aqui, ó. Meta 1, universalizar até 2016 a educação infantil. Lembrando, né, que o PNE, que é o Plano Nacional de Educação, é um plano decenal, né, quer dizer, que dura 10 anos e que apresenta metas e estratégias em prol da melhoria da educação no nosso país. Então, a principal, o número do documento 13.005, tá? Aqui, ó. O número do documento 13.005, de 25 de junho de 2014, tá? Então, ele tem como principal objetivo trazer metas e estratégias em prol do desenvolvimento da educação, da melhoria da educação no nosso país. E a meta 1 é a da educação infantil, tá? Universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches, de forma a atender, no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos, até o final da vigência deste PNE. São Paulo já ultrapassou isso faz tempo, né? Vamos lá, meta 2, aqui, ó. Meta 2, só recapitulando, tá? Isso aqui é tudo que nós já vimos e hoje a gente vai ver com detalhes a partir da meta 9. Estou fazendo só uma revisão geral. Universalizar, meta 2, universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos e garantir que pelo menos 95% dos alunos conclua essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste PNE, que é esse ano, né? E mais uma vez relembrando que ele, como as metas não foram todas cumpridas, ele foi prorrogado por mais um ano, então ele é válido até 31 de dezembro de 2025, tá? Eu estava dando uma lida no site do MEC, que só 75% das metas foram alcançadas, tá? Dessas 20 metas que ele, né, metas e, né, e as estratégias que eles tinham que fazer, eles conseguiram só 75% do total dessas metas, tá? Aí, meta 3, universalizar até 2016. Ah, tá, vamos lá. Meta 3, universalizar até 2016 o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos e elevar até o final do período da vigência deste PNE a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85%. Certo? Continuando aqui. Só uma revisão geral mesmo, para a gente deixar isso já fixado, né, na mente, informar que a mente que isso é importante a gente relembrar, ó.
Meta 4, universalizar para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de sala de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados, tá? Então, meta 4. A meta 5 é alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do terceiro ano do ensino fundamental. Certo? Que eu acho um absurdo. Para mim, tem que alfabetizar todo mundo ao final do primeiro ano, no máximo do segundo. Mas, né? É a meta. Alfabetizar, meta 5, alfabetizar todas as crianças, no máximo até o final do terceiro ano do ensino fundamental. Meta 6, oferecer educação em tempo integral em no mínimo 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica. Essas coisas aqui, ó, isso aqui sobre educação integral, fiquem de olho, porque como está tendo um movimento na rede com relação a isso, então provavelmente nas provas, dos próximos certames, das próximas bancas, eles vão cobrar esse assunto, tá? Então, esse assunto, ele engloba muita coisa. Aqui é a Cleidiane, porque tem crianças que estão no terceiro ano do ensino fundamental, por exemplo, sem que estejam alfabetizadas. Então, tem uma série de fatores, né? Você tem diversos fatores. Você tem crianças em estado de vulnerabilidade, você tem crianças com deficiência não diagnosticada, você tem métodos não apropriados, entendeu? Você tem uma série de fatores aí que fazem com que essas crianças cheguem ao final do terceiro ano sem estarem alfabetizadas, né? Uma série de. É, então, mas não pode, né? A gente repetia, mas por que porque quando você reprova, né? Qual que é a questão desses ciclos, né? Porque na prefeitura tem ciclos e a gente vai estudar sobre isso, que reprova só, se eu não me engano, é no terceiro, sexto, né? Terceiro, sexto, acho que no autoral reprova no sétimo, oitavo e nono. Entendeu? Por quê? Porque você está penalizando a criança, né? Então, antes realmente, na minha época, eu estou com 43 anos, reprovava. Agora, justamente para você oportunizar que essa criança seja, falar a questão da inclusão. Por quê? Investigar por que essa criança não está sendo alfabetizada. É culpa só dela? É culpa da família? É culpa da escola? É culpa do sistema? É culpa de quem? Tem série de fatores que fazem com que essa criança chegue ao final do terceiro ano sem estarem alfabetizadas, tá? Então, isso aí entra essas metas que a gente tem que alcançar aí, de que essas crianças sejam alfabetizadas até o final desse terceiro ano, tá? Mas tem muita coisa para discutir com relação a isso, né? Mas o que, que eles querem? Eles querem que a gente fique por dentro dessa. Uma coisa é a lei, né? O que, que a lei diz, outra coisa é o nosso dia a dia, é a nossa labuta. E eu ainda acho o seguinte também, gente, com relação a isso. Eu não sei vocês, eu vou falar por mim, tá? Eu vou falar por mim com relação a essa questão da alfabetização. As faculdades não ensinam a gente a alfabetizar, gente. A gente aprende umas com as outras nas escolas, porque as faculdades não ensinam, tá? Então, eu acho que inclusive os cursos de pedagogia não ensina. Os cursos de pedagogia deveriam ser revistos, na minha opinião, tá? Deveriam ser, sei lá, mais práticos, sabe? Realmente, o que que eu faço? Ter técnica, porque eu sou alfabetizadora, gente. Eu sou alfabetizadora. Tem técnica para alfabetizar. E sabe como é que eu aprendi? Com as colegas, eu aprendi com as colegas, né? Porque tem colegas 23, 30 anos na sala de aula, então elas mesmo criaram os próprios métodos, perceberam o que, que era melhor para as crianças, que quem sabe como alfabetizar, quem sabe o que é melhor para a criança é o professor,
né? Entendeu? E aí, assim, e outras coisas. A gente tem o construtivismo, a gente tem que a criança tem que construir conhecimento. Aí por isso que eu falo, eu não, a Caroline, como outros que já fizeram o curso comigo, eu não gosto de dar a minha opinião particular, porque vai contra algumas coisas que estão aqui, certo? Mas no momento oportuno, a gente estiver falando, né, de coisas gerais, eu vou falar a minha opinião com relação à alfabetização. Tem técnica, entendeu? Tem técnica, tem uma forma como o cérebro funciona para aprender a alfabetizar, que não é uma coisa, não é natural. Alfabetizar não é uma coisa natural. Tem técnica, assim como tem técnica do futebol, assim como tem técnica para você ser médico lá, que você aprende a cirurgia, tem técnica para alfabetizar. E isso não nos é ensinado nos cursos de pedagogia, nos cursos de magistério. Eu acho que isso é muito deficitário, isso é a minha opinião, tá, gente? Mas, né, a gente pode ser, a gente coloca na lista. Sabe o que eu queria? Eu vou dar assim, um curso livre, eu quero à parte, depois que passar todo o concurso, de alfabetização. Eu tenho turmas de alfabetização particular, que eu dou aula particular. Eu uso o método fônico consciência fonológica e funciona muito bem, tá? Funciona muito bem. Minhas crianças, e óbvio, né? Óbvio, você alfabetizar 5 na sala do que 30 é outra coisa também que é um terror nesse país. Eles querem que a gente faça mágica, 30 crianças na sala, mais 4 crianças deficientes, né? E é um direito das crianças, tá? Eu faço um curso à parte, assim, aí, gente, vai ser a minha opinião, tá? Vai ser o meu conhecimento de mundo, eu vou trazer para vocês, porque de verdade, bom, aí, a Carina de Jesus aí tá aí para provar, né? Eu dou aula para o sobrinho da Carina de Jesus, o Miguel, e né, ele tinha muita dificuldade, né, Karina? E agora o menino está avançando, tanto na relação da leitura, quanto na escrita, ele está se sentindo mais seguro, porque, gente, de verdade, nossos cursos, eles são deficitários, de verdade. Então, demais, não foi? Nossa, eu fico assim, e eu quero compartilhar esse conhecimento, sabe? Não quero ficar só para mim, não, porque assim, está funcionando. Eu sou prova viva de que o método fônico, consciência fonológica, ela funciona, só que eu não quero confundir vocês. Então, no outro momento, a gente conversa sobre isso, tá? Vocês veem que eu não gosto de ficar, como é que eu posso? Eu não gosto de ficar colocando, jogando gasolina no fogo, sabe? Para não aumentar. E não quero confundir vocês, porque eles trazem aqui os conceitos, a gente precisa aprender esses conceitos para poder ir bem, né? Olha que bom. Ele gosta muito mesmo. Ele nunca faltou, ele vai faltar agora, né, Karina? Primeira vez que ele vai faltar. O ano todo, ele gosta tanto que é a primeira vez que ele ganhou uma viagem, por isso que ele vai faltar, porque ele ganhou a viagem de aniversário, por isso, e assim, é fantástico. E assim, eu estou atendendo, gente, crianças, outras crianças que eu tenho criança com deficiência intelectual, que eu alfabetizei, eu tenho crianças com TDAH, que eu alfabetizei, sabe? Então, com esse método que eu acredito. Só que eu não quero confundir vocês, tá? Tá bom? É, eu só assobio, tá perguntando como é que eu dou conta. Eu assobio, chupo cana e toco viola ao mesmo tempo. Mas assim, tudo que eu faço com muito carinho e gosto muito do que eu faço, tá? Porque assim, realmente eu gosto de fato. Então, enfim, vamos lá, vamos voltando aqui, tá? Mas aí a gente conversa num outro momento sobre isso, porque eu quero compartilhar esse conhecimento. E, poxa, né? Eu acho que a gente tem que ter, eu acho, como a Constituição Federal diz, a gente tem livre cátedra, é o professor que tem que decidir o que é melhor para o aluno. Por isso que a gente tem que ter conhecimento de vários métodos. Que um método não funcionou, usa outro, sabe? Para aquela criança, outras estratégias, outra didática com relação, né?
aquela criança. Meta 6, gente, vamos lá, oferecer educação, que eu tinha falado para vocês, que é de extrema importância, oferecer a educação integral, ela vai vir com tudo nas próximas provas, educação integral e vulnerabilidade educacional. Bom, de fato, olha, eu tenho para mim aqui, porque está muito em voga isso na rede, tá? Eu sinto pela rede, pelo que está acontecendo na rede, tá? Eu tô toda hora tirando meu óculos, tá suando, sabe? Tá calor hoje. Então, oferecer educação em tempo integral em no mínimo 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica, tá? A gente está fazendo uma pequena revisão, certo? Meta 6. Agora, vamos para meta 7, que é fomentar. Fomentar é o mesmo que estimular, proporcionar, promover a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Como eu estou fazendo uma revisão geral, eu não vou entrar em detalhes, só para a gente relembrar aquilo que nós já tínhamos visto, tá? Relembrar. Aí aqui, meta 7, meta 8, que foi a última coisa que nós vimos sobre o PNE, e aí a gente já entra para o conteúdo da aula de hoje. Meta 8, elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a alcançar no mínimo 12 anos de estudo no último ano de vigência deste plano, para as populações do campo, da região de menor escolaridade no país e dos 25% mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados ao IBGE, certo? Então, isso aí é uma revisãozinha, certo? Aí hoje a gente vai ler 9, 10 e 11. PNE a gente vai acabar essa semana, tá? Então, eu deixei a semana toda para a gente ver. Caso a gente acabe antes, eu entro com novos assuntos, tá? Mas tem bastante coisa aqui para a gente ver, ó. Então, aqui a aula aqui está aqui a aula de hoje, ó, 23/9. Então, agora sim, a gente vai estudar com detalhes. Agora sim. Meta 9. Vou pegar aqui, aumentar aqui para mim, para aparecer maior a tela para mim aqui. Ó, meta 9, elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% até 2015, e até o final da vigência deste PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional. Dá para ver na cara que a gente não conseguiu alcançar a meta, né? Mas por isso que foi prorrogado, né? E como eu disse para vocês no início do vídeo, só 75% do que foi planejado nesse PNE, né? Que inclusive está na academia da Sara, só para brincar, só para fazer Inclusive, apareceu até, PNE apareceu até na academia da Sara, né? E só 75%, né, Sara? Só 75% do PNE foi alcançado. É uma vergonha, né? Enfim. Como diz o meu chefe, sigamos. Então, vamos lá. E aí tem essa meta e tem as estratégias. A 9.1, assegurar a oferta gratuita da educação de jovens e adultos a todos os que não tiveram acesso à educação básica na idade própria, tá? Então, a gente também vai estudar o conteúdo de EJA, na legislação municipal, que cai nas provas, toda a prova de PEIF, né, que é professor de educação infantil, ensino fundamental 1, cai esse conteúdo de EJA, e a gente vai estudar também com bastante atenção, tá? 9.2, realizar diagnóstico dos jovens e adultos com ensino fundamental e médio incompletos para identificar a demanda ativa por vagas na educação de jovens e adultos. 9.3, implementar ações de alfabetização de jovens e adultos com garantia de continuidade da escolarização básica.
Criar, 9.4, criar benefício adicional no Programa Nacional de Transferência de Renda para jovens e adultos que frequentarem cursos de alfabetização. E 9.5, realizar chamadas públicas regulares para a educação de jovens e adultos, promovendo-se busca ativa em regime de colaboração entre entes federados e em parceria com organizações da sociedade civil. Não sei se vocês perceberam que essa busca ativa, ela está em toda a educação básica, né? Inclusive na educação infantil e inclusive nas creches, porque, né, para saber o que está acontecendo, por que está faltando, né? Então, essa busca ativa não está em toda a educação básica. O menino faltou 2 dias, eles já estão ligando. Na prefeitura, eles contratam mães especificamente para fazer esse trabalho. Elas são pagas, né? As mães que têm filhos matriculados ou mães da comunidade, né? Às vezes elas têm o contrato na prefeitura exclusivamente para fazer isso. Eu não sei se nas creches, nas conveniadas, tem as mães que trabalham, ou se os próprios têm também, né? Então, tá? Então, esse movimento da busca ativa, e olha, eu tenho, assim, certeza também que vai cair sobre busca ativa, e a gente vai estudar com mais a legislação municipal que trata sobre isso, né? Estudar bastante atenção, que educação em tempo integral, busca ativa, vulnerabilidade educacional, tudo isso é certeza que no próximo concurso vai cair, vai vir com tudo, tá? E vamos lá, 9.6, realizar avaliação por meio de exames específicos que permitem, então, a gente só recapitulando, a gente está aqui vendo sobre a população com 15 anos ou mais, né? Essa população que trata da educação de jovens e adultos, só para a gente poder relembrar e a gente sabe o que eu estou lendo, pelo amor de Deus, né? Realizar avaliação por meio de exames específicos que permita aferir o grau de alfabetização de jovens e adultos com mais de 15 anos de idade. Executar, 9.7, executar ações de atendimento ao estudante da educação de jovens e adultos por meio de programas suplementares de transporte, alimentação e saúde, inclusive atendimento oftalmológico e fornecimento gratuito de óculos em articulação com a área da saúde. Na prefeitura tem acontecido isso, que eu vejo. Eu tenho um aluninho que ele tem deficiência, ele é cadeirante, ele tem deficiência física, deficiência intelectual e deficiência visual, né? O grau dele é bem forte, e aí ele fez exame e tudo, ganhou óculos. E a prefeitura, no ensino fundamental, tem feito isso, né? Essa parte. E também, ó, vocês veem, no próprio PNE tem as estratégias aí para você conseguir fazer com que esses adultos, esses jovens, esses adultos consigam ter acesso, consigam ter permanência através desses programas suplementares, que é o MATA, né? Através do transporte, alimentação e saúde. Na prefeitura tem o material, aqui não está o material, né? Executar ações de atendimento a estudantes de educação de jovens e adultos por meio de programas suplementares de transporte, alimentação e saúde. Beleza. No caso, por exemplo, se a gente pensar, o transporte tem a carteirinha, né? Que paga a condução, né? Acho que eles têm direito, né? A carteirinha, alimentação na escola, e esse acesso à saúde aí, que tem isso, a gente percebe na rede que isso acontece de fato, né? E uma estratégia, né? É uma das metas e estratégias do Plano Nacional de Educação com relação aos jovens e adultos, mas isso serve para toda a educação básica, tem esses programas suplementares. 9.8, assegurar a oferta de educação de jovens e adultos nas etapas de ensino fundamental e médio, as pessoas privadas de liberdade, né, quem está preso, né, em todos os estabelecimentos penais, assegurando-se
formação específica dos professores e das professoras e implementação de diretrizes nacionais em regime de colaboração, tá? 9.9, apoiar técnica e financeiramente projetos inovadores na educação de jovens e adultos que visem ao desenvolvimento de modelos adequados às necessidades específicas desses alunos. Que, de fato, gente, você conseguir para um adulto, não sei se vocês já deram aula para EJA, alguém aqui já deu aula para EJA? Levanta a mão aí, dá um joinha aí quem já deu aula para EJA. É um público que, se ele não tiver motivado, ele não vai, não. Sabe? Se qualquer coisa, porque geralmente são pessoas mais velhas, casadas, mães com filhos, senhores e senhoras, meninos que tiveram muita reprovação e acabaram indo para educação de jovens e adultos, né? Quem foi que levantou a mão? Levanta a mão de novo, que eu não vi quem foi. Eu lecionei para a Débora. Na época você dá aula para o ensino médio, né, Débora? Ensino médio, né, que você tinha comentado? E é bem complicado manter esse pessoal na escola, viu? Bem complicado. Eles têm que estar, assim, com tudo na vida, anos iniciais. Desculpa, perdão. Eu não sei porque. Acho que como é o nome da menina que foi lá presencialmente com a gente? Ah, já trabalhou no EJA, mas tem uma que dá aula que dá no EJA, né? É que ela não está aqui. A que estava presencialmente com a gente. Lembra aí o nome dela, por favor? Sheila. Isso, Sheila. Isso aí. Isso mesmo. Você dá aula pro EJA, né? Você dá aula para o ensino fundamental 2. Tá? Então, aqui, ó. É um pessoal que, para conseguir deixar eles na escola, é complicado. Tem que a vida tem que estar tudo certinho. A mãe tem que ter gente para deixar o filho, tem que ter o material, tem que ter a condução, e tem que ser uma aula estimulante também, que senão eles têm que ter um motivo. Isso, a Sheila dá aula pro EJA. E não é, Sheila? Fala aí para mim. Tem que esse pessoal, assim, para você conseguir manter eles ali, é bem complicado, né? Tem que ter. Sim, é difícil mesmo. Eles têm que estar bem motivados, né, para poder assimilar, porque eles têm muita dificuldade, muitos traumas, né? Sim, sim, verdade. E aí você tem para fazer com que eles estejam ali junto com você. Eu lembro, eu dei aula, acho que uns 3 anos, uma vez dei aula só no slide, eles odiaram. Eles gostam de copiar, né? Principalmente os mais antigos. Eu lembro, eu tinha um senhorzinho, verdade, ele tinha 86 anos, seu Antônio. Ele tinha uma letra linda, redondinha, linda. Aí ele quer copiar a matéria, ele só acha que tem aula se tiver com o caderno cheio, verdade. Vamos lá. 9.8, assegurar a oferta da educação de jovens e adultos nas etapas de ensino fundamental e médio, as pessoas privadas de liberdade em todos os estabelecimentos penais, assegurando-se a formação específica dos professores e das professoras e implementação de diretrizes nacionais em regime de colaboração. Inclusive, esses jovens que estão presos e os LAs, né, os liberdades assistidas, que a gente também recebe nas escolas. A gente tem que ter todo um preparo para estar falando com eles, para acolher, que também não é fácil, né? Não é fácil acolher, porque para o cara ter chegado ali teve uma vida dura, viu? O cara que teve uma vida maravilhosa, ele não. Raramente acontece isso. Para o cara ter errado e, né, pagado pena e depois, principalmente o menor de idade, é só ver a vida dele. A vida dele foi dureza. Eu falo assim, com relação, desde que eu dou aula eu dou aula da educação infantil, gente, eu vejo que eles são largados desde do princípio, sabe? Então, ele não chega no mundo do crime à toa. Chega porque foi largado, sabe? A maioria deles. A gente vê, quem trabalha em educação infantil sabe que quanta vulnerabilidade essas crianças sofrem, né? Que elas estão expostas a muitas vulnerabilidades, que a gente vai estudar com afinco, porque vai cair na prova. Tá? Apoiar técnica e financeiramente projetos inovadores na educação de jovens e adultos que visem ao desenvolvimento de modelos adequados às necessidades
específicas desses alunos. É totalmente cheio de problemas. Totalmente. São abandonados pela sociedade. Olha, é muito difícil, viu? E é difícil para quem é professor também, para lidar com muitas situações assim, porque a vida deles foi de violência, então o que eles têm para nos trazer é violência. E aí você, quanto professor, ter psicológico para lidar com isso. Eu mesmo, na época, eu não tinha muita experiência com EJA, eu tive muita dificuldade de lidar, não vou mentir. Hoje eu tenho, assim, eu me sinto segura com tudo que eu faço, mas no início ali de carreira, que você pega o EJA, que você é bastante complicado para o professor lidar com muitas situações dentro de sala de aula, que não cabe aqui, né? A gente aqui, vamos focar aqui no conteúdo de que vai cair na prova, mas as discussões, se fosse para a gente discutir, a gente ia passar a noite aqui discutindo teoria e realidade, né? 9.10, estabelecer mecanismos incentivos que integrem os segmentos empregadores, públicos e privados, e os sistemas de ensino para promover a compatibilização da jornada de trabalho dos empregados e das empregadas com a oferta das ações de alfabetização e de educação de jovens e adultos. Ali dentro do próprio emprego, né? Oferecer alfabetização, por exemplo, nas obras, né? Eu tive uma amiga que ela alfabetizou. Ela foi contratada, mas aí foi particular, para dar aula na obra, né? Terminou a obra ali do prédio, aí eles reservaram a sala de aula, fizeram organizado para alfabetizar, que muitos deles não são alfabetizados, né? Muitos pedreiros que trabalham nessas grandes obras aí, eles não são alfabetizados, tá? 9.11, implementar programas de capacitação tecnológica da população jovem e adulta, direcionados para os segmentos com baixos níveis de escolarização formal e para alunos com deficiência, articulando sistemas de ensino. A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, as universidades, as cooperativas e associações por meio de ações de extensão desenvolvidas em centros vocacionais tecnológicos, com tecnologias assistivas que favoreçam a efetiva inclusão social e produtiva dessa população. Vou tentar dar conta das metas 9, 10 e 11 hoje, tá? Vamos ver se a gente consegue, para poder eu conseguir dar conta dessas metas todas até sexta-feira. Quinta-feira a gente tem, lembrando que quinta-feira a gente tem aula de discursiva. Eu estou esperando a discursiva de vocês até quarta-feira à noite, tá? Considerar, aqui 9.12, considerar nas políticas públicas de jovens e adultos as necessidades dos idosos, com vistas à promoção de políticas de erradicação do analfabetismo, ao acesso a tecnologias educacionais e atividades recreativas, culturais e esportivas, a implementação de programas de valorização e compartilhamento dos conhecimentos e experiência dos idosos, e a inclusão dos temas do envelhecimento e da velhice nas escolas. É muito interessante dar aula para idosos, assim. Eles têm, primeiro que eles têm uma bagagem, né? Uma bagagem de vida muito grande. E a visão que eles têm de escola é daquela super tradicional, sabe? Só falta mandar a gente pegar a palmatória. E assim, aí tem o idoso e o jovem na sala. Mas dá uma confusão. Dá uma confusão porque o jovem, né, fica lá bagunçando, conversando, tal, tal. E o idoso tá ali, ele quer aprender, ele quer, né, ele quer copiar a lição, ele quer um público bem diversificado, assim, que tem que ter perfil para trabalhar com esse público. Ó, meta 10, oferecer no mínimo, olha que legal aqui, ó, 25% das matrículas de educação de jovens e adultos no ensino fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional, né? Eu acho que foi eu acho que é uma das metas aí que eles não conseguiram alcançar direito, não, porque eu não vejo muito. Tem no CELS, por exemplo, o CELS oferece cursos de profissionalizantes, né? Tem
técnico de secretariado, de logística, mas mesmo assim eu acho pouco para a quantidade de gente que quer fazer, né? Ó, 10.1, manter o Programa Nacional de Educação de Jovens e Adultos, voltados à conclusão do ensino fundamental e à formação profissional inicial, de forma a estimular a conclusão da educação básica. 10.2, expandir as matrículas na educação de jovens e adultos, de modo a articular a formação inicial e continuada de trabalhadores com a educação profissional, objetivando a elevação do nível de escolaridade do trabalhador e da trabalhadora. Eu acho que seria interessante, né, igual eles estão colocando aqui, que isso fosse em toda a educação básica, né, que dentro das próprias escolas, né, ou com alguma parceria de alguma forma, uma educação profissionalizante inicial, né? Por exemplo, qualificação, sei lá, inicial, e que eles pudessem irem se aprimorando. Eu acho que é uma das metas aí que não foi alcançada, foi essa, porque a gente, por exemplo, aqui onde nós moramos, né? Extremo sul da Zona Sul. Tem pouquíssimos céus para esse monte de gente, e tem, né, os cursos profissionalizantes, mas as vagas são disputadíssimas. Então, eu acho que essa é uma das metas que eles precisam alcançar. 10.3, fomentar a integração da educação de jovens e adultos com a educação profissional em cursos planejados, de acordo com as características do público da educação de jovens e adultos, e considerando as especificidades das populações itinerantes do campo e das comunidades indígenas e quilombolas, inclusive na modalidade de educação à distância, que é a nossa aqui, né? Que bom que tem educação à distância, viu? Que bom, ó, todo dia a gente está junto aqui, online, ajuda pra caramba. Vamos lá, 10.4, ampliar as oportunidades profissionais dos jovens e adultos com deficiência e baixo nível de escolaridade, por meio de acesso à educação de jovens e adultos articulada à educação profissional. E 10.5, implantar Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos voltados à expansão e melhoria da rede física de escolas públicas que atuam na educação de jovens e adultos integrada à educação profissional, garantir acessibilidade à pessoa com deficiência. Pessoal, sabe o que eu leio item por item? Porque, ó, deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. A gente está no slide 109, só para eu não esquecer. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Que tem perguntas aqui que vocês vão ver, ó. Vocês têm aí 13 perguntinhas para responder, tá? Tem perguntas que eles focam nas estratégias. Assim, ó, de acordo com a meta 9, a estratégia, de acordo com a meta 9, assinale a alternativa correta. Então, tem que pelo menos dar uma lida nas estratégias, não tem jeito. É muita coisa? É. Não tem como eu fazer um resumo, porque eles cobram, de acordo com a meta 10, é correto afirmar que as estratégias são, aí assinale a alternativa correta da meta 9, a estratégia correta da meta 9. Então, você tem que ter lido, porque se não leu, você pode se confundir, né? Por isso que é meio chato ficar lendo, eu dou uma lida onde eu acho que que chama mais atenção, eu dou uma parada, comento alguma coisa, tá? Mas é isso, gente, o nosso caminho em busca da nossa vaga à vista, né? Vaga à vista, né? Nós estamos no navio em rumo à vaga, é isso, é árduo mesmo, não tem jeito, tá? Deixa eu ver. 10 pontos, eu parei no 109, aqui 10.6, estimular a diversificação curricular da educação de jovens e adultos, articulando, isso aí, Cleidiane, Cleidiane colocou um barquinho aqui para a gente está no navio, né, esse navio ele está indo bem lentinho, porque ele quer ir no caminho certo, no rumo certo, isso aqui não é aquele jet ski, isso aqui, né, não é aqueles barcos
que vão rápido, porque não, a gente está indo bem lentinho, cruzando devagar, pega algumas turbulências, mas a gente vai aos poucos chegando e vai falar vaga à vista, vocês vão ver. Vai ser bem legal na hora que vocês forem escolher, vai ser bem, eu já imagino vocês escolhendo a vaga, que agora é online, tá? Não é mais presencial, é online. Ó, estimular a diversificação curricular da educação de jovens. A escolha, a apresentação do documento é lá na ADRE, tá? Mas a escolha da vaga, ela é totalmente online agora. Antes era na Avenida Angélica. Estimular a diversificação curricular da educação de jovens e adultos, articulando a formação básica e a preparação para o mundo do trabalho, estabelecendo inter-relações entre teoria e prática, nos eixos da ciência, do trabalho, da tecnologia e da cultura e cidadania, de forma a organizar o tempo, os espaços pedagógicos adequados às características desses alunos e alunas. Bora continuar aqui. A gente está finalizando a meta 10, tá? 10.7, fomentar a produção de material didático, o desenvolvimento de currículos e metodologias específicas, os instrumentos de avaliação, o acesso a equipamentos e laboratórios e a formação continuada de docentes das redes públicas que atuam na educação de jovens e adultos, articulada à educação profissional. Você vê que tem várias estratégias que fala dessa articulação entre a educação, né, do ensino regular com a educação profissional. E é de extrema importância para os adultos, para eles serem inseridos no mercado de trabalho, né, gente? Para o mundo do trabalho. 10.8, fomentar a oferta pública de formação inicial e continuada para trabalhadores e trabalhadoras, articulada à educação de jovens e adultos, em regime de colaboração e com apoio de entidades privadas de formação profissional, vinculadas ao sistema sindical e de entidades sem fins lucrativos, de atendimento à pessoa com deficiência, com atuação exclusiva na modalidade. 10.9, institucionalizar Programa Nacional de Assistência ao Estudante, compreendendo ações de assistência social, financeira e de apoio pedagógico, que contribuam para garantir o acesso, olha de novo, à permanência, à aprendizagem, à conclusão com êxito de educação de jovens e adultos, de novo, articulada à educação profissional. Você vê que na educação de jovens e adultos, eles trazem isso o tempo todo, e do ensino médio também, né? Do ensino médio também. 10.10, orientar a expansão da oferta de educação de jovens e adultos, articulada à educação profissional, de novo, tá vendo? De modo a atender as pessoas privadas de liberdade, né, as pessoas presas nas prisões, privadas de liberdade, nos estabelecimentos penais, né? Falando em juridiquês, em vez de falar nas prisões, falar nos estabelecimentos penais, em vez de falar pessoas, né, presas, falar privadas de liberdade. Ó, a gente já vai rebuscando o nosso vocabulário, né? Assegurando-se formação específica dos professores e das professoras e implementação de diretrizes nacionais em regime de colaboração, tá? Os entes federados, eles trabalham em regime de colaboração. Os entes federados são a União, os estados, Distrito Federal e municípios. 10.11, implementar mecanismo de reconhecimento de saberes dos jovens e adultos trabalhadores, a serem considerados na articulação curricular dos cursos de formação inicial e continuada e dos cursos técnicos de nível médio. Então, nós vimos até agora, certo? Hoje, na aula de hoje, a meta 9, que é elevar a taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais, certo? Depois, a meta 10, que é oferecer no mínimo 25% das matrículas de educação de jovens e adultos no ensino fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional. Por isso que estava repetindo toda hora. A meta fala sobre isso,
que integrar, né, o ensino fundamental e médio de forma integrada com a educação profissional. Agora nós vamos para a meta 11, que é a nossa final hoje, a gente vai finalizar a aula. E aí, nos dias subsequentes, a gente vai dando continuidade. As metas 12, 13 e 14, eu vou deixar por conta de vocês. Na live, eu vou gravar só as metas 9, 10, 11, tá? A 12, 13 e 14 fala sobre o curso superior, tá? Que não é nosso foco aqui, não cai nas questões. Eu tenho observado, né, que não cai nas questões sobre isso, mas seguro morreu de velho, a lição de casa é você dar uma lida sobre isso. Assim como eu pulei lá na LDB, sobre o curso superior, aqui eu vou pular também, metas 12, 13 e 14, na gravação. Mas nos bastidores aí na sua casa, você vai pegar e vai dar uma lida. Ler hoje um pouquinho, né? Aí depois, quando for revisar de novo, dá mais uma lidinha, só por desencargo de consciência, tá bom? E que a gente está priorizando a educação básica, que é o que mais tem peso nas provas que a gente estuda para os cargos da prefeitura, né? Os de PEIF, PEI, Fundamental 2. Tudo isso aqui que a gente está vendo serve tanto para, principalmente, quem tem especialidade em alguma coisa, em matemática, português, inglês, geografia, essa geral zona aqui cai em todas as provas, tá? Cai na PEI, na PEIF, Fundamental 2 e médio, certo? ATE também serve, que você tá aqui estudando para se você quiser prestar o de ATE, você pode prestar também, porque isso aqui também é conteúdo que cai nos editais de ATE também, que é auxiliar técnico de educação, que faz serviço de secretaria e inspetoria, tá? Então, também, essa parte geral cai desse forma. E a legislação municipal também é a mesma coisa, serve tanto para os professores, PEI, PEIF, PEIF, Ensino Fundamental 2 e médio, e ATE, tá? Aí muda uma coisa ou outra, porque o ATE cai português, matemática, e os específicos, só da FGV, né, que a gente vai também estudar português, matemática, ciência, história e geografia. No de ATE cai legislação específica, legislação federal, legislação municipal, português, matemática e informática. E de PEIF, não. PEIF só cai legislação federal, municipal e a parte específica da educação infantil, tá? Meta 11, triplicar, né? Aumentar em 3 vezes as matrículas da educação profissional técnica de nível médio. No último concurso caiu questões de ciências. Sim, caiu ciências, né, pessoal? É que esse último agora que teve eu não prestei, mas caiu ciências, história, geografia, português, matemática, e era para fazer continha mesmo, era coisa para você resolver mesmo. Por isso que a gente os últimos 2 meses a gente vai pegar a fundo sobre isso, porque vai que cai a FGV de novo. A gente vai ter que ver isso, porque vai que vem estilo FGV, né? A VUNESP não cobra naquele formato de português, não cobra isso, mas a FGV cobra. FGV, porque assim, geralmente a prefeitura contrata FGV e dos meus 24 anos de prefeitura, na prefeitura, eu já peguei as bancas VUNESP, FGV e FCC, Fundação Carlos Chagas, certo? A Fundação Getúlio Vargas, que foi essa última de 2003, esse ano, agora no início do ano, foi VUNESP, eu, ao longo, também já fiz várias vezes de Fundação Carlos Chagas, né? Então, são essas 3, a probabilidade de a FCC é parecida com a VUNESP, a FCC, a Fundação Carlos Chagas, tá? Agora, a FGV, ela tem um formato e um meio diferente, por isso que eu fico mandando vocês fazer. Faz 20 linhas, faz 30 linhas na discursiva, né? E por isso que eu trago perguntas com modelo FGV, com modelo VUNESP, por aqui, tá? No dia da prova, você já está treinado para tudo, tá? É isso. Mas não se preocupem.
para vocês, o edital vai ser um presente, tá? Na hora que você abrir o edital, para vocês vão respirar aliviados. Pode ter certeza disso, tá? Eu não estou brincando, não, isso aqui não é marketing, não. Isso aqui é prova viva de que deu certo para mim várias vezes, deu certo para meus alunos que estão aqui comigo de novo, né, pleiteando um segundo cargo, então eu sei do que eu estou falando, tá? Então, o edital vai ser um presente, tá? Para vocês. 11.1, expandir as matrículas de educação profissional técnica de nível médio na rede federal de educação profissional, científica e tecnológica, levando em consideração a responsabilidade dos institutos na ordenação territorial, sua vinculação com arranjos produtivos, sociais e culturais locais e regionais, bem como a interiorização da educação profissional. 11.2, eu só subir aqui, para eu poder me controlar aqui nas falas, tá? E não extrapolar muito tempo. 11.2, fomentar a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio nas redes públicas estaduais de ensino, né? Fomentar a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio, na modalidade de educação à distância, com a finalidade de ampliar a oferta e democratizar o acesso à educação profissional pública e gratuita, assegurado padrão de qualidade. No ensino, no estado, né, que tem está tendo, alguém comentou de vocês, ou foi na presencial, que está tendo muita disciplina online, ou as questões estão respondendo online, alguém me falou isso. É isso, gente? Está acontecendo isso na rede estadual? Quem está na rede estadual aí confirma para mim, né? Então, gente, essa coisa da educação à distância está chegando, ó, a Vandete está confirmando aqui para mim. Essa coisa da educação à distância, ela vai chegar ali no ensino médio também, de alguma forma, sabe? Fazer ensino híbrido para poder, porque os governos, gente, por exemplo, você tem esse PNE, eles podem, qualquer um que tiver no cargo, prefeito, né, o prefeito, o governador, o presidente, se ele não cumprir, ele responde por crime de responsabilidade. Ele responde por crime de responsabilidade. Então, por isso que eles prorrogaram mais um ano, porque se não tivesse prorrogado, ia responder por crime de responsabilidade por não ter alcançado as metas, tá entendendo? Tá? Então, 11.3, fomentar a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio na modalidade de educação à distância, com a finalidade de ampliar a oferta e democratizar o acesso à educação profissional pública e gratuita, assegurando padrão de qualidade, tá? Aí eu vou ler os 2 últimos slides aqui e a gente finaliza, tá? E a 12 fica para amanhã. Ó, 11.4, estimular a expansão de estágio na educação profissional técnica de nível médio e do ensino médio regular, preservando-se seu caráter pedagógico integrado ao itinerário formativo do aluno, visando a formação de qualificações próprias da atividade profissional, a contextualização curricular e ao desenvolvimento da juventude. 11.5, ampliar a oferta de programas de reconhecimento de saberes para fins de certificação profissional em nível técnico. 11.6, ampliar a oferta de matrículas gratuitas de educação profissional técnica de nível médio pelas entidades privadas de formação profissional, vinculadas ao sistema sindical e entidades sem fins lucrativos de atendimento à pessoa com deficiência, com atuação exclusiva na modalidade. 11.7, expandir a oferta de financiamento estudantil a educação profissional técnica de nível médio oferecida em instituições privadas de educação superior. 11.8, institucionalizar sistema de avaliação de qualidade da educação profissional técnica em nível médio das redes escolares públicas e privadas. Tem muita coisa para esse pessoal fazer ainda, hein? 11.9, expandir o atendimento do ensino médio gratuito integrado à formação profissional para as populações do campo e para as comunidades indígenas e
quilombolas, de acordo com seus interesses e necessidades, porque os indígenas e os quilombolas, eles têm direito a uma educação diferenciada, considerando as suas culturas, as culturas e tradições desses povos, tá? Isso é constitucional, isso está na Constituição Federal. Em o nosso último slide de hoje, 11.10, expandir a oferta da educação profissional técnica de nível médio para as pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Tá? 11.11, elevar gradualmente a taxa de conclusão média dos cursos técnicos de nível médio na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica para 90% e elevar nos cursos presenciais a relação de alunos por professor para 20. Sonho meu, né, gente? Sonho meu, mas a gente chega lá. Vamos acreditar. 11.12, elevar gradualmente o investimento em programas de assistência estudantil e mecanismos de mobilidade acadêmica, visando a garantir as condições necessárias à permanência dos estudantes e à conclusão dos cursos técnicos de nível médio. 11.13, reduzir as desigualdades étnico-raciais e regionais no acesso e permanência da educação profissional, técnica de nível médio, inclusive mediante a adoção de políticas afirmativas na forma da lei. E, por último, a última estratégia da noite, 11.14, estruturar Sistema Nacional de Formação Profissional, articulando a oferta de formação das instituições especializadas em educação profissional aos dados do mercado de trabalho e às consultas promovidas em entidades empresariais e de trabalhadores, tá? Então, a gente vai parar por aqui. A 12, 13 e 14, a gente não vai estudar aqui nas nossas lives, vocês vão estudar por conta, e a gente vai logo para 15, tá? Amanhã, então, a gente vai para essa aqui, ó. Certo, gente? Muito obrigada, boa noite, tem lição de casa. Vocês viram que tem perguntas, né? São 13 questões. Não precisa responder tudo de uma vez, porque a gente vai passar a semana toda estudando, e bons estudos, tá? Obrigada, boa noite, bom descanso para vocês. Tchau.